Olá, pessoal. Então, gente, essa semana nós vamos falar sobre um tema bastante importante que, que são os princípios básicos de nutrição, né? Eu sei que vocês passam a faculdade inteira, não só vocês, todos os estudantes de medicina, sem ter nenhuma aula que eu saiba sobre nutrição, né? E por que que um médico é importante saber sobre nutrição, né? Sobre os princípios básicos? Pri- Principalmente porque pode ser a prevenção de muitas doenças que são extremamente prevalentes, como a obesidade, a síndrome metabólica, dislipidemia e diabetes. Então, como a gente sempre diz que o papel do médico ele vai além de curar, ele deve ser também de prevenir. É importante que vocês tenham conhecimento do que é uma alimentação saudável. E o que é então uma alimentação saudável? Em primeiro lugar, é uma alimentação que tem como base os alimentos naturais ou minimamente processados. E quando a gente fala em alimentos naturais, não é aquele exatamente é o que não é industrializado. É o que você compra na feira, por exemplo, tá? Ou em hortifruti, né? Isso são os alimentos naturais ou minimamente processados são, por exemplo, um suco de fruta, uma geleia feita de fruta, né? Uma alimentação saudável, ela deve ter pouco óleo, pouca gordura, sal e açúcar, ou seja, quantidades apenas suficientes para temperar e cozinhar os alimentos. Mais uma vez, restringe o consumo de alimentos processados e evita ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados. Deve ser estimulado que o indivíduo, aí, muitas vezes que ainda não é paciente, né, faça a sua alimentação de forma regular, em ambientes apropriados. Isso quer dizer aquela coisa, sentar para comer, não comer andando, comer em ambiente que não seja apropriado, né? E sempre que possível com companhia. Então, aquela coisa de sentar à mesa para tomar café da manhã, para almoçar. Então, isso daí são hábitos importantes para serem adquiridos. Para que tudo isso ocorra, as compras devem ser feitas preferencialmente em locais em que vendem alimentos in natura ou minimamente processados. Então, eu volto a dizer, hortifruti é, ou, ou feira, né? E muito importante orientar para que quando tiver que comer fora de casa, o indivíduo dê preferência a locais, restaurantes que façam a comida ali na hora. Quer dizer, um restaurante aquilo, né? Vai ter comida mais saudável do que um restaurante que vende fast food, que aquilo é altamente processado e armazenado com um número grande de substâncias químicas que, em última instância, fazem bastante mal para a saúde, né? Existe uma outra recomendação que é muito importante na alimentação, é que ela deve levar em conta o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos sobre a justiça social e a integridade no ambiente. Vou explicar um pouquinho aqui, depois na terça-feira eu explico um pouco melhor ou dou mais exemplos, né? Por exemplo, se você compra uma fruta que vem do exterior, vou dar um exemplo, o kiwi, né? Que eu saiba, ele é todo importado, não existe no Brasil. Você estará, em primeiro lugar, estimulando ou incentivando o outro país, né? Dando recurso para outro país, a questão do tráfico aéreo, né? E um alimento que já foi produzido, quer dizer, para ele chegar na tua mesa, foi colhido já há um bom tempo. Então, do ponto de vista
De meio ambiente, isso não é bom, isso precisa ser pensado. Então, toda vez que você deve orientar seu paciente a preferir alimentos que são local, de coleta local e da época, né? E não de, sei lá, que estejam fora de época, né? Então, eu vou falar bastante sobre isso na nossa aula de terça-feira. Bom, e como é que deve ser a alimentação saudável? Como é que é a distribuição desses alimentos? Ele deve seguir aquela pirâmide alimentar, né? Em que a base da pirâmide alimentar são os carboidratos, que vocês estão vendo aqui. Então, pães, arroz, batata são a base da alimentação. Depois, os legumes, verduras e frutas. Então, vocês vejam aqui, você já tem mais, cerca de 50% ou mais da alimentação. Depois, as proteínas e, por último, os açúcares e as gorduras. O prato saudável é aquele que é constituído, então, cerca de 50% de vegetais, sejam crus, sejam cozidos, 25% de proteína, proteína de origem animal ou vegetal, e 25% de carboidrato. Agora, então, esse prato, então, 50%, 25% e 25%, é do total de calorias daquela refeição. Então, aqui no caso, por exemplo, um almoço, né? E o número de calorias vai depender de algumas variáveis. Então, aqui, por exemplo, o homem ele necessita mais calorias do que as mulheres e vai depender da atividade física desse indivíduo. Então, vamos comparar aqui um indivíduo, um homem que tem uma atividade física leve, ele vai gastar cerca de 2.700 calorias por dia, e a mulher que tem atividade física leve, ela tem um gasto calórico diário em torno de 2.000 calorias diárias. Isso daí é um pouco variável, mas só para vocês terem em mente o seguinte, que a, a necessidade calórica vai depender do sexo, da atividade física e da idade. E esse total de calorias, ele sempre é dividido entre os 3 macronutrientes, que são carboidrato, proteína e gordura. Então, macronutrientes só existem esses 3, carboidrato, proteína e gordura. No adulto, cerca de 50 a 75% deve ser de carboidrato, 10 a 15% do valor calórico total de proteína e de gordura de 15 a 30%. Isso daqui depois também, quando o indivíduo envelhece, acima dos 60 anos, já há necessidade de maior quantidade de proteína. Quando a gente vai fazer o cálculo de caloria, a gente deve evitar ao máximo as calorias vazias, que são alimentos que contêm caloria, né? Mas que, no entanto, não têm nenhum nutriente. Então, é o caso de biscoitos, de refrigerantes e da grande maioria dos sucos industrializados, ou talvez a totalidade dos sucos industrializados. Então, eles têm caloria, no entanto, eles não têm nutriente. Isso daí é uma coisa muito importante de vocês estarem atentos. Então, tem caloria, por exemplo, no refrigerante a caloria é carboidrato, no entanto, não tem nutriente, né? Uma outra caloria vazia é o álcool, né? Que quer dizer, cada grama de álcool fornece cerca de 7 calorias, né? Então, e varia um pouco de bebida para bebida, mas só lembrando que é calórico e não tem nutrientes. Bom, para vocês poderem orientar os indivíduos, seja pacientes ou não pacientes ainda, né? Em relação à nutrição, é importante vocês ensinarem a eles o que é
a ler rótulos, né? Existem dois tipos de rótulos. Todo alimento industrializado tem dois rótulos: o rótulo de informação nutricional e o rótulo de lista de ingredientes. Então, aqui vocês veem aquela que vocês já conhecem, que vem em letra um pouco maior, que é a informação nutricional, que diz o valor calórico, carboidrato, proteína, gordura, fibra e sódio, né? E em letra que vem muito pequenininha, vocês também é obrigado por lei, todo alimento precisa ter os seus ingredientes. Então, quais são os ingredientes que foram colocados naquele pão ou naquele macarrão, naquele alimento industrializado, né? Uma outra informação muito importante é a diferença entre alimentos diet e light, para vocês poderem também, mais uma vez, orientar seus familiares, seus amigos, pacientes. O que é um alimento diet e o que é diet? Light, perdão. Então, o diet é aquele que é isento de algum tipo de nutriente. Então, por exemplo, isento de glúten, né? Então, ele é específico para quem vai fazer para quem tem intolerância ao glúten, doença celíaca, então ele precisa ingerir alimentos livre de glúten. Mas isso não quer dizer que esses alimentos sejam menos calóricos, correto? Um alimento pode ser diet, mas não ser menos calórico. E também não quer dizer que seja mais saudável. Vamos pegar um exemplo arbitrário. Ele pode não ter glúten, mas pode ter muita gordura saturada, o que é muito ruim para a saúde. Então, isso também é muito importante. E o que é um alimento light? É um alimento que tem redução de 25% de um componente. Então, por exemplo, que tem 25% de redução de sal, que você vai recomendar, que dá para o teu paciente que é hipertenso, certo? Então, é importante orientar e, principalmente, esclarecer que nem todo alimento diet ou light é hipocalórico ou é mais nutritivo, né? Uma dúvida muito frequente é a respeito da suplementação vitamínica, né? Então, muitos pacientes, doutor, será que eu preciso tomar alguma vitamina, né? Então, veja bem, está amplamente provado que uma suplementação ela é desnecessária para aqueles indivíduos que têm uma alimentação saudável. Pode, inclusive, levar a efeitos tóxicos em doses muito elevadas. Vou dar um exemplo aqui. Doses extremamente elevadas de vitamina D podem levar à hipercalcemia e que pode ser uma complicação bastante grave, né? E uma outra preocupação em relação à suplementação vitamínica é que nem todos os complexos eles são puros, né? Então, aqueles indivíduos que é necessário suplementar a vitamina, mulheres grávidas ou que estão aumentando, idosos, alcoólatras, né? É necessário que haja uma boa escolha de qual vitamina vai ser oferecida, qual é a carência vitamínica que ele tem. Ele pode ter uma carência de vitamina D, mas não ter carência de vitamina B, né? Ou vice-versa, né? Então, é necessário que seja específico. Então, um polivitamínico para a grávida não vai servir como polivitamínico para o idoso, correto? E muita atenção é o seguinte: as pessoas acham que qualquer, qualquer produto que tenha suplemento seja saudável, né? Olha só, isso daí foi uma capa do New York Times já há alguns anos atrás, que foi um estudo que mostrou que 16 dos 40 suplementos que eles testaram, isso nos Estados Unidos, né? Tinham pesticida, né? Então, ingerir pesticida, eu acho que todo mundo concorda que não é muito saudável.
E aí, então, na ocasião, houve um editorial pedindo para parar de gastar dinheiro em vitamina e em suplementos que não só não são efetivos para prevenir qualquer doença, como muitas vezes pode ser trazer malefício, né? Então, a grande preocupação é como implementar uma alimentação saudável. Primeiro, através de estímulo a pequenos ganhos de hábitos, né? Então, se você consegue, por exemplo, que ele deixe de beber refrigerante, por exemplo, já é um ganho, mesmo que ele continue, sei lá, comendo fast food, já é um ganho, é melhor do que nada. Nunca culpar aquela coisa, porque é aquela, sabe, que só faz criar antipatia, resistência, não leva a ganho nenhum. Qualquer alimentação saudável precisa respeitar o gosto do paciente, as preferências e o perfil socioeconômico. Então, um alimento, sei lá, qualquer uma fruta, um legume, uma verdura, pode ser extremamente saudável, mas se a pessoa não gosta, você substitui. Não há por que obrigá-la a comer. E tem que respeitar o perfil socioeconômico. Então, uh, você prescrever, por exemplo, para o paciente do SUS, peixe, bacalhau, é, é realmente completamente surreal, né? Essa questão da educação sobre leitura de rótulos é uma fonte muito importante de aprendizado. A orientação sobre o preparo dos alimentos, então isso daí a gente sempre fazia lá no nosso ambulatório, perguntar, vem cá, quantos quilos de açúcar o senhor usa, quantos litros de óleo no seu preparo, e orientar para que eles usem o menor possível. E desconstruir mitos que são extremamente comuns, e não só no Brasil, como no mundo todo, né? E aí eu vou terminar com agora a pergunta que vai servir muito para a nossa aula. Por que o médico precisa saber sobre princípios básicos de nutrição? Porque é a base do tratamento de doenças muito prevalentes, como obesidade, síndrome metabólica, dislipidemia e diabetes, né? Que nós, então, hoje eu falei mais sobre alimentação saudável e na aula, então, eu vou mais uma vez falar sobre alimentação saudável, mas vou falar de algumas particularidades sobre o tratamento, sobre dietas para obesidade, síndrome metabólica, dislipidemia e diabetes. Quem ainda tiver interesse e tempo, eu sugiro pegar o Guia Alimentar para a População Brasileira, que está disponível gratuitamente na internet e que é muito bem feito e extremamente útil. Então, até terça, pessoal.